O Vinícius, estou procurando aqui. Você botou aqui no nosso grupo? Estou procurando aqui. Mandou? O quê? O quê? Não, que mudou a regra do futebol, agora são 12 titulares, é isso? Que o Rogério Ceni disse que o Pedro é titular. Se o Pedro é titular, a gente tem que mudar então a regra do futebol. Porque o futebol até agora, ele é jogado com um jogador no gol e 10 jogadores na linha. Então, essa história de dizer que o Pedro é titular, isso é falácia. É falácia. Isso aí é para dar uma satisfação, é para fazer um carinho no jogador, é para valorizar o Pedro com todo o merecimento. Agora, futebol ainda é jogado. E aí, Sim, dúvida. Desculpa, e para fugir justamente desse debate que nós estamos fazendo. Mas é isso. Um ou outro. É? Mas é isso. Aí ele não responde. Claro. Agora, não se discute a qualidade do Pedro, não se discute o momento do Pedro. Eu acho que a interpretação deveria ser a seguinte: o Pedro hoje, ele é um jogador, ele é um 12º jogador. Aí eu entenderia, né, a fala do Rogério Ceni. Porque ou o Pedro começa jogando, ou o Pedro inicia a partida como titular, inicia a partida entre os 11, ou então ele entra no jogo, de qualquer maneira. O Flamengo ganhando, o Flamengo perdendo, ele entra no jogo. Todo jogo, o Pedro está presente. Eu estou tentando aqui puxar pela memória, tá? Eu precisaria recorrer aos dados, aos números, a uma pesquisa, que não dá para fazer agora tão rapidamente. Não lembro de um jogo em que o Pedro tenha começado a partida no banco de reservas e tenha ficado o jogo todo assistindo a partida do banco. Não lembro nessa temporada de 21, por exemplo. Esse é o recorte que a gente está fazendo para falar desse desempenho do Pedro. Então, assim, que o Pedro é titular? Não é titular. Não é titular. Os titulares do Flamengo, né, são Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esses são os 4 titulares. O Pedro ainda não é titular. O Pedro é um jogador que joga toda a partida. Eu acho que o Rogério precisava um pouco mudar só essa retórica, mudar a forma de falar, porque do jeito que ele falou, a sensação que dá é que o Pedro é titular. Rogério, para o Pedro ser titular, ou alguém sai do time, ou um dos 4 sai do time, ou então a gente tem que mudar a regra do futebol. Né? A regra do futebol agora vai permitir um goleiro e 11 jogadores na linha. A gente não tem ainda essa mudança, são apenas 10. E o Pedro não faz parte dos 10. Né? Claro que não estou comparando o Pedro aqui com o Isla, né, com o Felipe Luiz, porque o Pedro não joga nessa posição. O Pedro tem que ser comparado com pelo menos os jogadores de frente, né, que poderiam sair do time para a entrada dele. Ou Everton Ribeiro, não o Arrascaeta, né, que a fase do Arrascaeta é espetacular. Ou Everton Ribeiro, ou o Gabigol, ou o Bruno Henrique. Então o Pedro não é titular. Agora, é inegável o bom desempenho dele, a boa performance dele. É claro que as redes sociais, né, a internet, ela promove muito isso, aquela coisa de quem é melhor, o Gabigol e o Pedro, mas eu acho que se a gente tivesse esse recorte, e você disse muito bem, Vinícius, acho que nem precisa fazer, porque se a gente imaginar e a gente fizer, né, uma lembrança de que o Gabigol jogou contra adversários teoricamente mais difíceis em relação ao Pedro, o Gabigol, acho que o Gabigol ainda é um jogador para ser titular no ataque do Flamengo.